E eu quero que você abra a sua Bíblia, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler dos versículos 6 ao 16. Gostaria que você acompanhasse aí esse texto. Dá uma olhada. E agora é um momento, irmãos, da gente ficar bem atento, da gente evitar sair e a gente ouvir a palavra do Senhor, ficar atento àquilo que essa palavra tem para nos ensinar através das palavras de Paulo a Timóteo. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença e nós estamos aqui diante da tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz e que é poderosa. E nós pedimos ao Senhor que essa palavra seja a nós pregada e seja falada através da mediação do teu Espírito Santo, a fim de que os nossos corações entendam, mas que esse entendimento seja muito mais do que uma captação cognitiva, um decifrar de palavras e de sentidos, mas que seja agasalhada nos nossos corações e praticada nas nossas vidas. Que essa palavra transforme, que essa palavra nos molde, que esta palavra nos incomode, que esta palavra nos leve onde o Senhor quer nos levar. Nós oramos a Ti muito agradecidos pelo privilégio de estarmos diante do Senhor neste domingo, onde há tantas pessoas aí fora tão equivocadas, entregues à devassidão da carne, aos seus prazeres. Cá nós estamos para engrandecer o teu nome e nós te louvamos por esse privilégio em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a epístola de Paulo a Timóteo é uma epístola que eu tenho uma relação muito pessoal com ela. Eu costumo dizer que eu a leio de uma forma muito pessoal. Aliás, essa é uma carta muito pessoal, porque Paulo escreve a um jovem pastor, Timóteo. Timóteo passou e entrou na vida de Paulo aí em um momento das suas viagens missionárias. E Paulo cita, inclusive, dá a entender que conhecia a família de Timóteo. Por exemplo, em Atos 16:1, diz que ele era filho de uma judia, crente, temente ao Senhor e filho de um pai grego. Na sua segunda epístola, Paulo menciona tanto a avó
Lloyd e a mãe Eunice, e que era o exemplo de uma fé sem fingimento. Timóteo foi um companheiro de Paulo, um companheiro fiel, um amigo querido, e Paulo o tinha como um filho na fé, e ele o trata carinhosamente dessa forma. Paulo escreve a sua epístola a Timóteo, que era pastor em Éfeso. E aí eu digo para você que eu leio essa carta de uma forma muito pessoal, porque quando eu fui ordenado pastor, eu tinha 22 anos de idade, e eu brinco, eu olho nas minhas fotos daquela época, e eu falo, meu Deus, como é que o pessoal me levava a sério, né? Nessa idade aqui, eu era muito novinho. E a primeira igreja que eu trabalhei foi uma congregação chamada Éfeso. E quando eu leio a carta de Paulo ao Timóteo, eu digo, essa carta é para mim. Eu era um jovem pastor. Bom, quer dizer, eu me sinto ainda jovem, viu, irmãos? E Paulo escreve com todo o afeto, com todo o carinho esse jovem. E como um jovem pastor, ele enfrenta as adversidades, as lutas que são peculiares ao ministério pastoral. E que não tem como nós fugirmos, embora cada igreja tenha as suas particularidades, cada igreja enfrente as suas dificuldades e os seus próprios problemas. Mas essa carta não é só para pastores, essa carta é para mim, é para você. Essa carta é para você jovem, a quem eu quero falar de uma forma muito especial, mas é para todos nós. Ela se aplica a todos nós. Os conselhos que Paulo dá a Timóteo precisam ser recebidos, agasalhados por todos nós. E quando eu olho para essa epístola, eu vejo quantos os desafios que Paulo apresenta, ou as exortações de Paulo a Timóteo, elas são muito pertinentes para a juventude do nosso tempo. Elas são extremamente atuais para os tempos que a gente vive. E então Paulo, no versículo 12, orienta a Timóteo, e ele diz, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. É interessante que há diversidade de interpretação dessa frase de Paulo a Timóteo. Alguns dizem, olha, que Paulo estava dizendo à congregação, olha, não desprezem esse rapaz, não o desprezem. E aí então Paulo diz a Timóteo, torna-te padrão, ganha o respeito dessas pessoas. E é possível também de se entender essa exortação de Paulo como dizendo ao próprio Timóteo e dizendo a Timóteo, Timóteo, não despreze a tua mocidade. Não jogue fora essa mocidade. A juventude é um tempo que a Bíblia descreve como primavera da vida, porque a gente passa rápido. Passa muito rápido. E é um tempo intenso. E eu digo que é um tempo muito importante para nós, porque as escolhas que a gente faz na juventude, e alguns momentos da vida da gente, elas são duradouras, gente. A escolha que você faz da sua profissão, a escolha que você faz da pessoa com quem você vai viver, o seu casamento, e às vezes a gente se arrepende e colhe o gosto amargo de escolhas que são mal feitas. E é um alerta para a juventude, é um ensino para todos nós. O fato é que Paulo exorta a esse filho Timóteo, dizendo, Timóteo, torna-te modelo, torna-te padrão. E aí ele dá algumas orientações a Timóteo e coloca 5 aspectos para os quais devem derivar esse modelo, esse exemplo de Timóteo. E dentre esses eu quero falar de uma forma muito especial acerca da fé. Algumas dimensões da fé que no meu entender acabam por englobar as dimensões quando Paulo diz que Timóteo tem que ser fiel na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. Eu gostaria de observar nessa noite pelo menos 3 aspectos e 3 dimensões da fé que Paulo fala a Timóteo, da qual ele precisa se tornar padrão. E eu acho que uma primeira dimensão, quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, torna-te padrão na fé, ele está falando da fé enquanto conhecimento correto da palavra. Deixa eu te explicar melhor.
Na tradição paulina, quando você lê as epístolas de Paulo, os escritos paulinos, Paulo equipara a fé ao recebimento, à compreensão da mensagem do Evangelho. Ou seja, o que é basicamente a mensagem do Evangelho? O Evangelho é a boa nova de esperança pela vida de Cristo Jesus, a sua morte na cruz do Calvário, que derramou seu sangue para remir os nossos pecados. Um santo morrendo por pecadores e se tornando o único mediador entre Deus e os homens. Essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a fé proclamada por Paulo. Por que Paulo está dizendo isso? Gente, a gente vive em um tempo, e eu acho que no Brasil, eu não me lembro mais quais são as estatísticas, mas eu sei que dentre as estatísticas do IBGE, o IBGE aponta que o número de pessoas que se dizem ateus e agnósticos tem crescido, mas ainda há uma porcentagem, uma parcela muito pequena da população brasileira, embora em crescimento. Mas é fato que se você for fazer uma pesquisa no nosso país, você perguntar para a pessoa, olha, você crê em alguma coisa? A dizer, eu creio. A gente tem inclusive daqueles ateus, eu digo que ateu tabajara. Eu me lembro que eu tive uma professora na Universidade Católica, ela dizia, olha, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus, mas ela tem uma Universidade da Paz, alguma coisa assim, acho que é no Lago Sul, e a turma às vezes ia lá e fazia umas festas para a lua, e se energizava. Eu falo, puxa vida, não acredito em Deus e vai lá energizar debaixo da luz do luar, né? É um ateu muito fajuto, né? E a pessoa diz assim, eu não creio em Deus, mas ela crê na energia dos poderes cósmicos, ou seja lá o que for. Isso é a fé na fé. Então, o termo fé, ele é muito abrangente. Eu nunca me esqueço, uma vez um pastor, aqui eu ouvi pregar, ele disse que ele estava numa fila do embarque no aeroporto, e a gente sabe que tem muita gente que tem medo de avião, né, irmãos? Eu digo para vocês que toda vez que o avião dá turbulência, e eu não gosto de turbulência, tá? Eu não gosto de turbulência, mas toda vez que o avião dá turbulência, para mim é um hábito inevitável, eu começo a olhar para o lado para ver a reação das pessoas e o que tem de gente fazendo o sinal da cruz na hora da turbulência, o pessoal fica um momento tanto quanto delicado, tanto quanto tenso. E esse pastor ali na fila do embarque, uma senhora que estava à sua frente, ela virou atrás e disse, o senhor gostaria de mudar de lugar comigo? E ele diz, puxa vida, para frente eu vou, não queria para trás. Não, pois não, eu troco de lugar com a senhora. E ele deu um passo à frente, ela tomou o seu lugar na fila, e ele ficou muito encabulado e se perguntando, por que essa mulher, por que cargas d'água essa mulher, afinal de contas, quis trocar de lugar comigo? E ele começou a contar o primeiro da fila, e ele percebeu que nessa troca de lugares, ele passou a ser o 13º da fila. E 13 não é um bom número. Não sei por quê. E aí ele ficou muito... ele ficou... Pai, mas que bobagem. Aí ele virou para a mulher e disse assim, minha senhora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se esse avião cair, vai morrer aquele lá que é o primeiro. O segundo, eu que sou o 13º. E a senhora que agora é a 14º. Então, quando a gente fala de fé, aquela mulher tinha a fé, a crença, no fato de que se ela for o 14º ou 12º ou qualquer outro lugar que não seja o 13º naquela fila, o voo pode ser muito melhor, não é? Outro dia eu comentei com vocês sobre essa questão dessa fé supersticiosa, e eu disse que um tio meu na Bahia, e nós nós meninos gostávamos de provocá-lo, quando ele chegava, se aproximava, a gente logo virava uma havaiana, porque você sabe que uma havaiana virada de cabeça para baixo tem poderes cósmicos, né? E tem uma influência tremenda sobre o universo, e é capaz de fazer um mal pior do que a havaiana de pau. E então quando ele chegava, ele vinha e virava a havaiana,
e logo a gente dizia, mas por que o senhor virou havaiana? Ele dizia, faz mal, meu filho, faz mal, né? A havaiana virada de cabeça para baixo, você pular a perna de alguém vai cortar o processo de crescimento saudável, passar debaixo de uma escada pode dar problema, cruzar com um gato preto, quebrar espelho, dá 7 anos de azar. E o que resolve? Uma folhinha de arruda. Agora a arruda está em baixa, você tem que procurar uma outra coisa. Isso é fé. Então quando Paulo diz assim, creia, ele está dizendo, mas creia de um jeito certo. Ele está falando de uma fé no Filho de Deus que morreu por nós enquanto nós éramos pecadores, morte redentora. É o que diz Efésios no capítulo 2. Quando ele está falando da fé, ele está falando de uma fé, lá em Romanos 5, de uma fé que nos tira da condição de inimigos de Deus e nos concilia com Deus e nos coloca em uma relação de harmonia, de shalom, de paz com esse Deus, através da morte vicária e mediadora do Filho de Deus. Essa é a fé que o apóstolo Paulo está pregando. E portanto, quando ele diz para Timóteo, ele diz, Timóteo, seja padrão na fé, mas na fé bíblica. Gente, Éfeso era a capital da província da Ásia, era uma região importante, e uma região que foi evangelizada por Paulo por ocasião da sua segunda viagem missionária. Paulo lidou com muitos problemas, e essa igreja, ela foi plantada em meio a uma cultura extremamente pagã. Quando nós falamos aqui, pregamos uma série em Efésios, eu mencionei aqui que Éfeso era a capital da adoração da deusa Diana. Deusa Diana era a deusa da fertilidade. Se você procurar a estátua da deusa Diana, lá no Google, você vai ver uma estátua de uma mulher com muitos seios no corpo, porque ela era a representação da fertilidade. O culto a deuses da fertilidade, desde os tempos do Antigo Testamento, como por exemplo Baal, como o culto à deusa Diana, era muito comum a prostituição cultual, porque esses deuses da fertilidade, no momento do sacrifício, se ofereciam prostitutas cultuais que ali ofereciam seus corpos no ato sexual no momento daquele culto. E aí o apóstolo Paulo pregou o evangelho naquela região, e o Espírito Santo convenceu muitas pessoas, o evangelho foi pregado, a igreja cresceu, muitas pessoas aderem à fé, a ponto de Paulo causar um problema financeiro. Por exemplo, os migrantes, aqueles que iam a Éfeso na adoração da deusa, do templo da deusa Diana, compravam seus livros de magia, os seus objetos de culto, e eles começaram a queimar tais objetos, porque agora eles haviam abraçado o evangelho, e Paulo tem um grande problema com isso, porque as pessoas, a economia daquela região começou a ser afetada, e Demétrio, um homem chamado Demétrio, levanta ali uma grande turba, uma grande a revolta contra Paulo, e a multidão inflamada ali persegue a Paulo aos gritos de Diana, deusa dos Efésios. Foi ali que a igreja floresceu e cresceu forte, mas que parece-nos que pouco tempo depois começou a passar pelo investimento de pessoas que queriam desvirtuar a fé cristã. Então, quando você, por exemplo, vai para outros capítulos de Paulo, Paulo diz que no capítulo 1, por exemplo, você pode abrir a sua Bíblia lá, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. No versículo 19 e 20, também do capítulo 1, Paulo é claro quanto à presença de pessoas que queriam desvirtuar a fé cristã.
E assim diz o apóstolo Paulo, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. E Paulo, eu acho que essa aqui é talvez uma das exortações mais duras de Paulo, quando Paulo diz que entregou 2 homens ali a Satanás a fim de que eles assumam e sofram as consequências dos seus atos, para que não mais desvirtuem a mensagem da palavra. E Paulo diz aqui, não mais blasfemem. Timóteo lidava com isso. Irmãos, nós vivemos em um tempo não muito diferente do tempo de Paulo, no que diz respeito às investidas contra o Evangelho de Jesus Cristo. Esses dias quando nós chegamos de viagem, o Corsinha que eu tenho lá, a bateria arriou e eu precisei dar uma carga lá na bateria para fazer o carro andar. Mas o fato é que quando a bateria acaba, ele desconfigura o som do carro e eu coloco lá as rádios que eu gosto de ouvir. E eu estava tentando configurar e buscando as rádios, de repente, eu tinha saído da igreja, eu fui buscar as meninas ali na escola e de repente eu ouvi uma convocação para a oração do meio-dia. Mas o negócio foi tão hollywoodiano que eu parei a rádio lá e uma mulher fazia a chamada para a oração que viria a acontecer com um som retumbante atrás, dizendo: não saia daí, não perca a oração do meio-dia. E eu falei, eu não vou ouvir nada dessa oração, mas a mulher foi meio convincente, eu fiquei curioso. E o missionário fulano de tal, e eu falei, rapaz, eu vou ouvir essa oração aqui. Se for boa, eu digo amém. Se não for, eu digo anátema. Aí o homem começou a orar, ele de voz bem eloquente e um tanto quanto também caricata, ele começa convocando todos os irmãos protestantes, evangélicos, católicos e espíritas. E vamos todos nos unir com nossa energia. Falei, caramba, tá pior do que eu pensava. Pegue o seu copo d'água, coloque próximo ao rádio. Rapaz, numa oração dessa, como dizia o pessoal lá das Minas Gerais, caveira de João Calvino, de Lutero, acho que não se remove lá no seu túmulo, porque nós lidamos com a venda da fé, com a volta das indulgências. Vai lá na igreja, você vai comprar a água, o óleo, o sal, o martelinho, e a criatividade não tem fim. As mensagens de um Cristo mais dissociado da cruz, um evangelho que não te demanda mudança de vida. Esse é o evangelho que se prega. Essa é a mensagem que está aí para todos ouvirem e que atrai multidões. Esse é o Deus que se prega. Um Deus e um evangelho onde não se fala de santidade, não se fala de arrependimento, não se fala de culpa, não se fala de pecado. E por isso, gente, jovens, irmãos e irmãs que aqui estão, nós somos convidados, convocados pelo apóstolo Paulo para nos tornarmos padrão de fé. Por isso, conheça essa escritura. Entenda o que ela diz, entenda o que é a mensagem do evangelho e encarne essa mensagem. Seja padrão na fé. Mas um outro aspecto também importante da fé, que é explanada por Paulo, é a fé enquanto obediência à palavra. E eu gosto muito desse conceito de fé, por quê?
quando a gente olha a palavra fé no grego, é a palavra pistis. E a palavra pistis, ela é tanto traduzida como fé, tanto quanto fidelidade. Há uma intercambialidade entre fé e fidelidade. Sabe por quê? Porque a fé para crer é a fé que nos leva a obedecer. E por isso, o conceito de fé que o apóstolo Paulo fala, a gente precisa entender bem esse conceito, porque eu disse aqui no início, é um conceito muito abrangente, crer, mas crer no quê? Esse conceito de fé é um conceito que tem um lastro com a realidade. A fé que o apóstolo Paulo fala, ela é uma fé que tem implicação na minha vida. Nesse chão, nessa vida, nesse mundo que eu piso, que eu vivo, que eu existo, que eu caminho. Não é uma compreensão platônica, etérea, longe, distante. Não! A fé que nós temos é uma fé, e a fé que o apóstolo Paulo é uma fé que tem implicação prática. É por isso que o apóstolo Paulo convoca Timóteo para que ele seja padrão. Essa fé precisa ser encarnada e demonstrada. Essa fé, ela precisa tomar dimensões externas na nossa vida. Irmãos, a gente precisa entender isso muito bem. O apóstolo Paulo diz algumas coisas muito interessantes. Ele diz assim: seja padrão na palavra. Seja padrão na palavra e logo depois no procedimento. Nós herdamos isso da cultura helênica, o fato de que não é possível, ou de que não é bom ao menos, dissociar o discurso do ato. O discurso ou aquilo que nós falamos daquilo que nós vivemos. Então o apóstolo Paulo diz, e são implicações absolutamente práticas da fé cristã: seja padrão na palavra. O que é ser padrão na palavra? A Bíblia faz uma série de referências à palavra, ao linguajar. Por exemplo, quando Paulo escreve a Éfeso, ele diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E nós, jovens cristãos? Uma vez uma senhora, há muitos anos atrás, ela veio perguntar para mim: pastor, é pecado falar gíria? Olha, eu particularmente tenho algumas gírias que acabam fazendo muito parte do nosso vocabulário. Embora as gírias mudem muito, né? No decorrer dos tempos, né? Na época do Abidã e da Sandra, por exemplo, a Sandra chamava Abidã de broto, né? Depois mudou. Na minha época é gato, gata. Agora eu não sei mais como é que é. Agora o negócio ficou meio esquisito, né? Filé, não sei, coisa mudou. Os elogios são um tanto quanto ofensivos. Mas ela me perguntou: falar gíria é pecado? Eu digo: olha, desde que eu acho que essa gíria não pode ser ela ofensiva, ou a palavra torpe, o palavrão. Eu acho que a gente acaba se acostumando com isso. Eu acho que tem muito a ver a vida cristã vivida em um mundo de relativização, como a gente vive. E presta atenção, gente, eu também não sou nada adepto daquele vocabulário evangeliquez. A gente conversa com alguns crentes, e esses crentes acham que para ter um vocabulário cristão é você colocar um monte de evangeliquez, de um linguajar bem do gueto evangélico, né? Então o irmão vai conversar com você, eles, não é? Ô irmão, tô na brecha e tal. E outro dia, uma vez eu conversando com o Marcelo Gualberto, ele falando: puxa vida, Adriano, Marcelo Gualberto é o presidente da MPC Brasil. Ele: puxa vida, Adriano, eu conversando com o irmão da igreja, o cara nunca me chamava pelo meu nome, ele só me chamava de varão, mas no final eu não aguentei, ele me chamou de vaso, né? É o palavrear, o evangeliquez, né? A língua cristã. Eu acho que você não...
Eu acho até que esse vocabulário até nos afasta um pouco da linguagem do mundo real, né? Mas é fato que palavra torpe é palavra torpe. Eu acho que você, que é homem, mulher, cristão, precisa segurar a sua língua e não falar palavras de baixo calão, que são feias. Para quem não é crente, inclusive, é feio, é de mau gosto. Xingar é horroroso. E a Bíblia diz não. Você precisa ser reconhecido como padrão da palavra. E Efésios ele diz, não saia de sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para edificação, que transmita graça. Sim, abra sua boca para isso, para louvar a Deus, para trazer uma palavra boa, ainda que seja uma palavra dura, mas que seja a palavra que edifique, que seja a palavra que você extirpe do seu vocabulário a palavra torpe. Ele diz, seja padrão no procedimento, na sua vida. Gente, a gente vive em um mundo cujos valores são relativizados, a gente fala isso aqui direto. Viver a vida cristã, e a gente se questiona muito, porque eu ainda peguei um tempo na igreja em que se olhava para um pastor, e quando se chamava esse homem de reverendo, e eu não tenho nada, eu tenho a liberdade, se você quiser me chamar só de Adriano, tá bom? Eu quero que você sinta muita vontade. A questão e o ponto que eu estou dizendo é que antigamente eu já vi homens que eram dignos daquele nome. Íntegros. Respeitados. De postura. Um homem digno de ser olhado, de ser ouvido, de ser imitado. E hoje a gente vive num tempo em que a gente diz assim, não tem nada a ver. A gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. Muito grande para de repente não pegar valores eternos da Bíblia. Nós estamos aqui, irmãos, falando sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a expressão dos valores morais de Deus. Deus é um ser moral e, portanto, expressa na sua palavra valores morais que precisam ser observados por nós. Isso é importante da gente lembrar, e é preciso então que Timóteo, e a exortação para todos nós, você precisa ser padrão no seu procedimento. As pessoas precisam olhar para a sua postura e perceber que há em você algo diferente. Essa mulher é diferente, esse homem é diferente, esse moço é diferente, ele age diferente, ele é diferente. Da onde vem isso? Da sua fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos tornar padrão no amor. Aliás, a fé e o amor são duas virtudes colocadas por Paulo juntas, e muitos, aqui na epístola de Paulo a Timóteo, pelo menos umas 9 vezes, só na primeira epístola, e outras tantas na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Em 1 Coríntios 13, ele usa a tradicional tríade, a fé, a esperança, o amor. E é interessante porque fé e amor são intercambiáveis. O amor é a dimensão prática da vivência da nossa fé. É a externalização dessa fé. Ou seja, eu não só creio, entendo, compreendo, agasalho na alma, mas eu vivo, eu pratico. A Bíblia diz, ama o teu irmão, então eu preciso amá-lo, eu preciso lutar, me preocupar com ele. E é por isso que o Evangelho faz esse milagre de acabar com as diferenças sociais. E a gente precisa acabar. Não há rico, não há pobre, não há melhor, não há pior entre nós. Sabe por quê? Todos nós somos iguais, pecadores que precisam da graça de Deus. Não há melhor e nem pior. A gente que precisa amar o Senhor e olhar para aquele que está ao seu lado com piedade, com compaixão, para que a gente entenda que é preciso carregar o teu fardo, o meu fardo, repartir a sua dor e a sua alegria. Torna-te padrão no amor.
torna-te padrão no amor. Eu acho que o mandamento de amar é um mandamento que ele é também tremendamente deturpado, porque qual é o conceito do amor que se apregoa? É o amor líquido, não é? O amor que não tem consistência. O conceito de amor é um conceito que não cabe muito na consciência da nossa geração. Porque se entende que amor e felicidade é a ausência de vínculos, é a ausência de compromisso e a ausência de dores e pranto e sofrimento. As pessoas estão em busca de uma felicidade e de um relacionamento que não lhes traga dor. Por isso eu acho que os relacionamentos são tão pouco duradouros. Porque a gente não quer pagar o preço. E você sabe como é que o apóstolo Paulo descreve o amor na sua epístola, na sua primeira epístola aos Coríntios? O apóstolo Paulo, quando vai definir o amor, ele define de forma muito prática. Ele define aquilo que o amor não é e aquilo que o amor é. O amor não se arde em ciúme, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não deseja o mal do outro. E o que o amor é? Gente, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. O amor é eterno. Esse é o amor, que precisa ser praticado. Por isso, é preciso que a gente entender que o amor não é a ausência de diferença, ou às vezes de exortação, mas o fato é que nós somos chamados para amar. E o fato é que nós somos chamados para sermos padrão nesse amor, e essa comunidade de fé precisa se diferenciar pelo amor que vive. Nós muito comumente nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos da oração do Pai Nosso, quando a Bíblia diz que nós pedimos o perdão de Deus atrelado ao perdão que nós oferecemos ao outro. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que pecam contra nós. Ora, como você diz a palavra, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não é capaz de perdoar, você não é capaz de amar aquele que está do seu lado? Não existe maior possibilidade ou possibilidade mais concreta de expressão do seu amor do que o seu próximo. Por isso Jesus resume os mandamentos dizendo: ama a Deus, é o teu Deus, sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo dá o exemplo da pureza, e ele diz: torna-te padrão na pureza. E aqui eu quero fazer um alerta a todos nós, de uma forma muito especial aos jovens. Gente, nós perdemos muito, e isso me amedronta, o temor por determinadas posturas diante de Deus. Preste atenção. A Bíblia nos convoca para uma vida de santidade. E preste atenção, o conceito que nós temos de santidade não é uma santidade ascética, aquela santidade que nos faz monges. Gente que não pode rir, gente que não pode se alegrar, gente que não pode ir ao cinema, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com padrões de moralidade, princípios e valores eternos estabelecidos por Deus. Dentre os desafios vividos pela nossa geração, e eu acho que pela juventude, e eu oro pelos nossos jovens nesse sentido, gente, nós vivemos em uma sociedade excessivamente erotizada. Liga um rádio, ouça uma música, liga a televisão. Eu acho que eu mencionei aqui na igreja, que para nós esse retorno do Canadá, porque nós moramos em uma região bem menonita, de forte migração menonita,
de muitas igrejas de forte presença cristã, tida como cinturão da Bíblia, e os canais de televisão, inclusive os canais abertos, você não vê a nudez mostrada como se mostra com tanta facilidade no Brasil. Eu me lembro que uma vez um amigo canadense sugeriu um filme, mas ele me alertou que no filme teriam algumas cenas, dizendo, Adriano, tem algumas cenas, o filme é bom, mas tem algumas cenas fortes aqui, cenas muito sensuais, mas ele disse assim, mas você é brasileiro, você está acostumado com isso. Puxa vida. Aí eu lembro que eu estava zapeando, né? Porque o homem zapeia no controle remoto, né? O controle remoto é nosso, viu, senhoras, mulheres? Tá? Aí eu estava lá, zapeando, né? E aí estavam mostrando uma reportagem no Rio de Janeiro, cujas moças de biquíni carioca vinham com o derriê tarjado de preto. É derriê? A parte é derriê, né? Tarjado de preto. E eu falei, gente do céu, isso a gente vê na praia. Nós nos acostumamos. Os programas televisivos de domingo mostram a luz do dia, 4 horas da tarde, eu não tenho coragem de assistir um programa deste domingo do lado da senhora, minha mãe aqui, nos closes frontais e traseiros que eles dão na televisão. É constrangedor. E nós encaramos isso com toda a normalidade. E nós vivemos numa sociedade tremendamente erotizada. E para nossa geração, o padrão de pureza mudou. Esse dia eu estava conversando, acho que foi com o Almires, estava me dizendo, pastor, eu vivi num tempo que as igrejas traziam aí o Jaime Kemp, e o homem falava direto sobre a questão do namoro, da pureza. Talvez nós tenhamos parado de bater nessa tecla. Porque eu não sei se talvez alguém fique constrangido por isso, mas é um valor que a gente ainda crê. Mas deixa eu te dizer uma coisa, moço e moça, quando Deus nos cerceia, ou melhor, eu prefiro a palavra, quando Deus estabelece limites, como por exemplo na questão da sexualidade, Ele não está dizendo que ela é ruim, Ele está dizendo que ela é própria para ser exercida no ambiente de pacto, de aliança, de fidelidade, de mutualidade, de compromisso, de amor. Porque a palavra do Senhor e o Deus que criou o sexo foi o Deus que o criou num compromisso, num contexto de comprometimento. E por isso o desafio para a gente é, jovens, sejam puros. Puros, sabe por quê? Porque quando a gente vai se envolvendo com pequenas ou grandes formas de pecado, a Bíblia diz que o pecado gera morte. Morte em todos os seus contextos, dimensões e sabores. E a gente colhe o fruto amargo disso. Mas é um desafio para nós questionar isso que está aí dizendo, eu não quero. Eu não vou fazer assim. Nós precisamos de moças e moços santos e que levem isso muito a sério. Sabe por quê, gente? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não estamos brincando aqui. Isso serve para todos nós. Todos nós somos desafiados. Nós, os homens casados, vocês, as mulheres. Irmãos, esse fim de semana, creio que foi esse fim de semana, estreou nos cinemas do nosso país o filme 50 Tons de Cinza. A trilogia que foi, para minha surpresa, consumida especialmente por muitas mulheres cristãs. Muitas. Um livro erótico. E às vezes a gente
a gente e perde o senso crítico e o padrão de pureza que Deus nos requer. O que aquela literatura pode te dar de bom? Aonde ela acrescenta? Eu não sei, quando eu venho na minha mente quando eu vou ler um livro ou quando eu vou assistir um filme e eu tento trazer isso à mente, as considerações de Paulo a Filipenses, e ele diz assim, olha, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, passa pelo crivo. Então, bom, mas não passa, deixa de lado. Um dia eu ouvi, há alguns anos atrás, eu fui num congresso onde o pastor Estevão, não gente, esse não, é o Hernandes Dias, misericórdia, o Hernandes Dias Lopes, esse é de Deus. E o Hernandes estava dizendo que ele atendeu uma senhora da igreja consternada, porque o marido dela, consumidor de pornografia, e o cara da igreja, estava insistindo para que ele trouxesse uma terceira mulher para o seu leito conjugal. Uma outra mulher, uma segunda mulher. Eu falei o quê? Terceira, eu aumentei o pecado do cara, né? Eu coloquei o cara no inferno agora, totalmente. Né? A segunda mulher. Ele disse que conversou com um pastor que largou a sua esposa por causa de uma adolescente da igreja. E o reverendo Hernandes, um homem santo de Deus, dizia, irmão, não acabe com a sua vida, não faça isso. E depois de muito eles conversarem e aquele homem ouvir, no final, aquele sujeito diz assim, pastor, mas o nosso amor é tão lindo. Não é. Isso se chama adultério. Isso se chama pecado e precisa ser tratado como tal. Meninos e meninas, quando a gente fala de princípios de Deus, presta atenção. Eu tenho dito isso aqui nos 10 mandamentos. Não é porque Deus é um sádico que tem o prazer de colocar você no caminho de uma vida chata. Não é. Sabe por quê? Porque Ele te ama e que Ele sabe que o melhor para você, quando você for exercer a plenitude da sexualidade, é para que haja maturidade, não só na sua genitália, mas que haja maturidade na sua cabeça, que haja espiritualidade no seu coração, compromisso. Irmão, você quer ler um livro apaixonante? Vai ler Cantares então, pronto, não é? Só que lá é amor de homem para com mulher, é amor que nem muitas águas podem apagar. É amor que é forte, é amor que é duradouro, é compromisso de um homem com uma mulher. E isso é santo e agradável perante Deus. E Paulo diz a Timóteo, Timóteo, torna-te padrão na pureza. Jovens, nos guardemos, lutemos, é difícil sim, mas você terá o prazer e o privilégio de que no dia que você for subir o altar com aquela pessoa que você ama, ter a alegria de ter se guardado e de ter uma relação abençoada no altar de Deus, para a glória dele. Torna-te santo, torna-te padrão na pureza. Mas eu quero então concluir a nossa palavra falando de uma outra dimensão da fé, um outro aspecto da fé. É a fé enquanto fundamento da esperança. Irmãos, a vida cristã é dura, é difícil. Quantas vezes eu e você já não pensamos pular do barco?
Quantas vezes eu e você já não questionamos, assim como Asaf, que foi lido aqui, se vale a pena guardar a pureza, lavar as mãos na pureza e na justiça. O apóstolo Paulo escreve a um jovem, e ele ama esse jovem. E você sabe que Paulo escreve nesse tom e exortando-o para que ele seja padrão na fé, para que ele continue. E ele diz para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate, lute. Essa é a fé na sua melhor descrição de Hebreus, no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza e é convicção. Certeza de coisas que não existem, convicção de fatos que se não veem, isso é fé. A gente não caminha direcionado pela configuração das coisas que nos cercam. Essa é uma outra dimensão da fé. É a fé em Jesus que está dizendo todos os dias para você: não desista, não pare. É duro, é difícil, mas olha para o alto, como diz Paulo, olha para o autor e consumador da fé. Como diz Hebreus, desvencilhando-se do peso do pecado, caminhemos firme em direção a esse autor e consumador da fé. Não pare. Não pare. Isso é a fé. Enquanto fundamento da nossa esperança, e essa é a fé apregoada por Paulo. Paulo, na sua segunda epístola, ele diz: Timóteo, seja como um bom soldado, que batalha, como um agricultor, como um atleta. Todas essas metáforas caracterizando a questão da disciplina, da continuidade, da perseverança. Não pare, não pare. Irmãos, quando a gente tem em Deus o fundamento, e na nossa fé o fundamento, nossa fé em Cristo, o fundamento da nossa esperança, a gente não para. Eu pedi para o pastor Edilton colocar no boletim, e eu recebi do pastor Osni a sua carta periódica que ele manda, e ele havia falado lá de algo que tocou muito meu coração, de um pastor, Javed Mushtaq. Esse é um pastor no Paquistão, e a gente tem acompanhado, a mídia tem mostrado que algumas regiões, especialmente parte da Síria e do Iraque, tem se levantado o chamado Estado Islâmico, talvez a mais tenebrosa versão do fundamentalismo islâmico, e irmãos e irmãs em Cristo Jesus têm sido mortos por causa da sua fé. E o pastor Osni, que conheceu o pastor Javed Mushtaq, ele disse que a igreja dele no Paquistão, e é um homem que tem sido conhecido pela sua persistência, a igreja dele foi saqueada, destruída e queimada. E os irmãos daquela igreja têm sofrido grande perseguição. Mas sabe o que aconteceu? Depois da igreja ter sido colocada ao chão, Deus ainda assim operou no coração, e muitos líderes muçulmanos têm se convertido ao evangelho do Senhor Jesus. E ele batizou, pouco tempo depois daquela destruição, 3 muçulmanos sob os escombros daquela igreja. E esse homem disse o seguinte, foi divulgado nos meios missionários, Missão Portas Abertas, no mundo inteiro, a frase desse pastor dizendo: eles destruíram o nosso templo, mas eles jamais conseguirão apagar a nossa fé. Meu Deus, eu quero crer como esse pastor, diante da ameaça, diante
das lutas mais ferrenhas, eu quero poder dizer: Senhor, eu vivo por Ti, eu existo por Ti e eu não vou desistir. E quem tem a sua esperança no basilar da fé, no fundamento da fé em Cristo Jesus, é capaz de dizer como Jó, depois de ter perdido tudo, levantar as mãos aos céus e dizer: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Somente um homem como o apóstolo Paulo, com a compreensão que tinha, era capaz de dizer: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, tanto ser humilhado quanto ser honrado, tanto a experiência de fome quanto de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. São esses homens e mulheres que têm a sua esperança de que nós temos uma herança que vai além desse mundo, uma herança incorruptível, sem mácula, que está guardada para nós nas mãos de que ninguém pode tomar. É por isso que a gente pode cantar com toda a convicção da alma, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei, eu sei, a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Jovem, homem, mulher, menino, menina, seja padrão na fé. É difícil. Puxa, como é difícil. Mas seja padrão. Homem, há meninos aqui que precisam de exemplos de homem, de masculinidade. Eles precisam olhar para nós e dizer: eu quero ser igual aquele cara ali. Eu quero ser um marido igual aquele homem ali. Mulheres, as nossas moças, eu vejo às vezes as nossas meninas estão aqui no momento do louvor, estão olhando vocês aqui. As nossas meninas têm um modelo em vocês. Que achou uma mulher como aquela mulher. Sabe que eu não me esqueço? Uma senhora que conheci no tempo que pastoreei na Ceilândia, ela de Minas Gerais, ela dizia que, dentre tantas outras Marias, né? Maria de fé, essa mulher com quase uma dezena de filhos, o seu marido a abandonou e ela viveu um momento muito difícil, crente da igreja presbiteriana da sua região. E essa irmã da igreja me dizia que nunca mais esqueceu quando às vezes as crianças ali naquela casinha apertada de 2, 3 cômodos, quase uma dezena de crianças brincando e correndo, quando eles adentravam o quarto, tinha uma senhora de joelhos atrás da porta, orando ao Senhor. Ela disse: aquela mulher foi o meu modelo de fé. E ela criou os filhos nos caminhos do Senhor. Esse é o fundamento da nossa esperança. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, moço e moça dessa igreja. Eu tenho orado para que Deus faça de mim, começa comigo, um homem santo, um padrão. Eu tenho orado para que Deus levante moços e moças comprometidos com o Evangelho, que amem a Deus mais do que todas as coisas, que rejeitem ao pecado, que lutem, ou que quando pecam, se arrependam. Nós precisamos
Torna-te padrão. Torna-te modelo. Torna-te modelo. Pai querido e santo, muito obrigado pela tua santa palavra, que é preciosa, que é viva. Senhor, eu quero aqui confessar os meus pecados e colocar os pecados da tua igreja diante do Senhor. Nos perdoa, nos perdoa. Nos perdoa porque somos tão falhos. Somos tão inconstantes. Nos ajuda na nossa fraqueza. E que se levantem aqui santos homens e santas mulheres. Por favor, Deus. Aviva nosso coração. Inflama nossa alma. Cuida da tua igreja. Não permita que brinquemos de sermos cristãos. Nós oramos ao Senhor e depositamos as nossas vidas no teu altar e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.